Hoje iremos apresentar o projeto 2 de computação paralela, que consiste na criação de um código de blockchain paralelo. Esses são os membros do grupo: o Caio, o Daniele, o Guilherme, o João Augusto e o Thiago. Nessa apresentação faremos uma breve introdução sobre o trabalho, seguidos da explicação do código, análise dos resultados e conclusão. A implementação de uma blockchain consiste em criar um código que encadeie blocos em uma ordem temporal, de maneira que os blocos não possam ser alterados. Neste trabalho, usamos o algoritmo Proof of Work, que utiliza a geração de hashes para validar os blocos. O algoritmo fica em loop gerando hashes de maneira a obter um hash que tem uma certa quantidade de zeros como prefixo. Essa quantidade pode ser modificada para aumentar a dificuldade. Uma curiosidade é que a moeda Bitcoin usa esse algoritmo como a dificuldade, ou seja, a quantidade de zeros no prefixo de 17. A respeito do código, né, que a gente trabalhou para o nosso trabalho, a gente tentou ao máximo aproveitar os recursos, né, que GPU e CPU trazem, mais especificamente o número de threads. Né? Então, inicialmente, o código que foi dado, né, o código que a gente considerou como sequencial, ele tinha uma thread, e essa única thread analisava por iteração uma hash e identificava se essa hash atendia ou não ao requisito, né, especificado. E o que a gente fez foi justamente aumentar o número de threads. E cada uma das threads ela analisa uma hash. Né? Cada um tem a sua hash separada. Né? Então, essa hash aqui é diferente dessa hash, e cada uma thread analisa essa hash. E quando é encontrado um hash que atenda os requisitos, essa thread avisa para as outras threads, basicamente para pararem a execução, porque já achou uma, e retorna, né, o resultado. Essa mesma lógica funciona para a GPU, funciona até relativamente pensando um pouco melhor, considerando que na GPU a gente tem mais threads executando. O problema é que na GPU a gente tem uma questão de sincronização, né, que tem que ter uma comunicação que é relativamente mais custosa entre as threads, e como a gente fez foi colocando uma variável na memória compartilhada, e a cada iteração de cada thread, essas threads analisam essa variável. Se já tiver sido, né, encontrado um valor, elas param de executar. Se não tiverem, né, tiver sido encontrado, elas continuam executando, até achar, né, a hash desejada e avisar para todo mundo parar a execução. Né? Mas isso nós conseguimos implementar apenas, né, quando a gente considera o OpenMP para CPU e para GPU. Quando a gente considera no CUDA, a gente foi visto que aumentaria muito a dificuldade de implementação, porque seria necessário alterar completamente o código, né, de estruturação do blockchain. Mas a lógica seria, por detrás de tudo, seria exatamente isso. Né, a memória compartilhada, e a cada thread analisaria essa variável para identificar se foi ou não encontrada a hash desejada. Eu vou mostrar um pouco agora do código em execução. Enquanto eu vou explicando, eu vou deixar aqui rodando porque, como vocês sabem, essa aplicação é meio intensiva na máquina. Então pode demorar um pouco para poder concluir a execução. Eu já compilei aqui, agora só rodei e, como dá para ver no terminal, está minerando o primeiro bloco. E o que é esse minerar o primeiro bloco? Essa é a parte mais intensiva da aplicação, é ela que tem que ser paralelizada. No caso aqui dessa versão que é paralela em CPU, em OpenMP, a gente usou essas diretivas aqui e nessa parte aqui está calculando, né, o hash e comparando com a string que é gerada a partir do parâmetro de dificuldade, que é o nDifficulty. A gente manteve 6 aqui nesse teste e a gente está usando 4 threads porque essa foi a configuração que apresentou os melhores desempenho por eficiência de threads, né, nos testes conduzidos. E ainda está minerando aqui o bloco, né? Isso aqui depende muito de cada execução, porque é, na execução da versão sequencial pode ser que essa etapa aqui seja muito rápida, já que esses hashes eles são sequências aleatórias. Então a primeira sequência aleatória que for gerada e bater com o que a gente compara dá que esse bloco é válido, né? Dá que o bloco foi minerado, que é o que acabou de acontecer aqui. Isso pode acontecer bem cedo e favorecer às vezes umas versões como a sequencial, né? Que
não é para ser a melhor, ou pode acontecer tarde, que prejudica o desempenho das versões que a gente teve um empenho em tentar melhorar o desempenho, né, paralelizando. E eu volto aqui quando terminar a execução de todos os blocos. Como vocês podem ver, o tempo foi um pouco alto, mas é como já foi explicado, né? Depende muito de quanto tempo que ele leva para acertar o hash. Falando agora sobre a escalabilidade, né, na versão paralela ao PMP para a CPU, essas são as informações da máquina pessoal, foram feitas todas as execuções, e o melhor desempenho que a gente teve foi com 4 threads, com um tempo de 43,45 segundos. É difícil falar sobre o tempo aqui, porque como são gerados números aleatórios e a gente não tem um número fixo sempre, em todas as execuções, nas iterações dos laços que a gente paralelizou, pode ser que execute em 5 segundos ou até mesmo em 2, 4 minutos. O melhor ganho, né, com 4 threads é 5,53 e a melhor eficiência também com 4 threads, 138,25. Sobre a escalabilidade, né, na versão paralela ao PMP para a GPU, a gente variou o número de blocos, sendo que em cada bloco são 8 threads. Foi com 4 blocos o melhor ganho, né, com 2,28, o melhor tempo, né, 105,17 segundos. A gente não calculou aqui a eficiência, porque a gente não sabia se era correto dividir o ganho pelo número de blocos. E a escalabilidade fraca, a gente pensou em aumentar o problema, né, para calculá-la, aumentando ali o número de dificuldade, né, na hora de gerar a hash, porém, a gente não sabia se isso era o suficiente para aumentar o problema para calcular essa escalabilidade. Finalizando então nossa apresentação, primeiramente, reforçar que não foi implementada paralisação em CUDA para a GPU. Nós observamos aí a imprevisibilidade dos resultados, tanto na versão sequencial quanto na versão paralela, devido aí ao uso da tabela hash. Nós observamos também que houve ganho de desempenho sem prejudicar os resultados da blockchain. Nós observamos esses resultados tanto na versão OpenMP para CPU quanto na versão OpenNP para GPU. Nós observamos também que a velocidade é diferente da eficiência aqui no nosso código. E houve um comportamento crescente e decrescente na escalabilidade forte, onde nós tivemos ali primeiro um comportamento crescente, quando chegamos ali na quantidade de 4 núcleos, nós tivemos ali o pico, e depois disso a escalabilidade forte desceu. E essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado, e obrigado.